Olá, seja bem-vindo ao canal Viver no Fluxo. E hoje eu trago aqui mais um texto de Osho, né? E o intuito é esse do título do vídeo, né? E entender o real motivo de as pessoas não conseguirem escutar a guiança divina, né? Essa verdadeira voz divina, né? Na sua vida, né? Para ser mais assertivo nas decisões do dia a dia, né? Então, eu vou começar já lendo aqui diretamente o texto e aí a gente vai mais uma vez falando sobre. Então ele diz assim, né? Na verdade isso é um sutra, né? É um texto sagrado lá da Índia, né? E aí diz assim: ouvir a voz do silêncio é compreender que a única orientação verdadeira vem do interior. Já temos aqui um primeiro ponto, né? A única orientação verdadeira vem do interior. Ir ao saguão do saber é entrar no estado em que o saber se torna possível. Então, muitas palavras estarão escritas ali para ti e escritas em letras de fogo para que possas ler facilmente. Eu leio esse trecho e ele é tão forte que causa assim um tremor interno, né? Diz que muitos é simbólico, né? Isso aqui é uma simbologia, né? Mas é para mostrar o quão claro é a direção divina quando você consegue realmente acessar ela, né? E aí vamos lá. Pois quando o discípulo está pronto, o mestre também está pronto. Aí o Osho começa a falar, né? Ouvir a voz do silêncio é compreender que a única orientação verdadeira vem do interior, né? Ele repete lá, a parte do sutra. Quando você está silencioso, verdadeiramente silencioso, depois que a tormenta passou, quando você entrou espontaneamente no silêncio, você não o cultivou, ele veio até você, manifestou-se espontaneamente em você. Nesse silêncio você sentirá, compreenderá e saberá que agora a orientação verdadeira é possível a partir do âmago do seu ser. Agora o mestre interior, se revelará a você, né? Esse mestre interior é essa voz real divina, né? Que só surge quando a pessoa realmente está num silêncio verdadeiro. E é interessante aqui, né, que ele fala, é possível cultivar um silêncio, né? E hoje em dia, em vários locais assim voltados à espiritualidade, há muitas pessoas que têm tentado forçar, né, o silêncio. Tem práticas onde você vai tentar cultivar esse silêncio, né? Só que esse silêncio que ele fala aqui é um silêncio que ele vai acontecendo a você. E é incrível como tudo é muito paradoxal, né? Nesse trabalho real da vida, né? Porque ao mesmo tempo em que não há como forçar esse silêncio real, a própria vida chama a gente para um trabalho real, onde quando a gente vai sendo assertivo nesse trabalho, a gente vai se tornando cada vez mais silencioso. E isso vai acontecendo, né? Tem muitas coisas que a vida nos chama ali para soltar algumas coisas, né? Soltar algumas coisas do ego que a gente vem segurando, né? Trabalhos realmente reais ali da nossa vida, de desapego, de várias outras coisas, né? Soltando desejo e tudo mais. Então, há trabalhos muito árduos, né, nessa verdadeira espiritualidade.
E a partir desse trabalho, você vai ficando cada vez mais silencioso, vai surgindo um silêncio em você, né? E a partir desse silêncio que vai surgindo, é que você vai começar realmente a perceber a orientação verdadeira, ela é possível a partir do âmago do seu ser, né? É onde essa inteligência suprema do universo habita, é no mais profundo do nosso ser, né? Esse que é o mestre interior, né? Se revelará. Então, continuando aqui, né? Seu próprio centro mais profundo é o seu mestre verdadeiro. O mestre exterior pode ajudar, mas sua ajuda é fundamentalmente dirigida para a descoberta do mestre interior. Olha que interessante, né? O trabalho do mestre exterior, como aqui o Osho, né? O trabalho dele é fazer com que você descubra o mestre interior, né? Claro que é um trabalho muito difícil, senão todos nós facilmente acertaríamos assim de primeira, mas quem é honesto nesse trabalho sabe o quanto é difícil, o quanto o ego puxa a gente de novo para os mesmos pontos onde a gente vem errando repetidas vezes, né? Então, é um trabalho árduo a gente soltar essa mente que tem essa compulsividade muito grande no pensamento, né? Quando a gente olha, de repente a gente está preso de novo nos ciclos infinitos de pensamento. Então, como descobrir, né, o mestre interior? Se o mestre interior só se apresenta realmente quando a gente está em silêncio, né? Cada vez mais silencioso, né? Cada vez mais não dando a atenção a esses pensamentos, né? Se embolando com eles, né? Fluindo com eles e sim parando de dar atenção a eles. Claro, a gente dá atenção, uma atenção que é a nossa intenção de consciência, né? Coloca muita atenção, mas essa atenção ela dissolve esse magnetismo que a mente tem de querer estar completamente envolvido ali no pensamento. Então a gente vai começando a ter um dia onde o silêncio ele é muito maior, onde nossa atenção é muito maior. E assim, o importante aqui frisar nesse trecho aqui do Osho, é que ele fala a orientação verdadeira nasce a partir disso, mas antes, aqui ele está falando de uma coisa muito, muito mais profunda, um silêncio total, né? Um acontecimento muito mais forte. Só que antes de a gente chegar nesse ponto, que é um ponto muito mais avançado, né? Nessa questão espiritual, a gente vai trabalhando isso e vai tendo lampejos disso, lampejos dessa direção divina. E a gente vai ficando cada vez mais assertivo nisso, cada vez mais confiante nisso, em ouvir essa direção, em realmente perceber com clareza que aquilo é uma direção divina, né? Então, por mais que aqui seja uma coisa mais avançada, é importante frisar isso, que os próprios lampejos disso que a gente tem quando está trabalhando essa dissolução do ego em nós, eles já são coisas grandiosas também. A gente já começa a ver coisas que a gente nunca tinha visto antes na nossa vida, né? Orientações incríveis, totalmente fora daquilo que o ego está acostumado a vivenciar nesse mundo, né? E sim onde realmente há só as qualidades ali do verdadeiro ser da gente, né? Que é esse poder supremo. Qualidades como amor, como paz, né? Como bem-aventurança, tudo vai surgindo disso. Então, nossas ações externas vão se tornando assertivas e cada vez vai fluindo esse tipo de qualidade, né? Continuando o texto, né? E quando o mestre interior é descoberto, não há mais necessidade do mestre exterior. Você tornou-se mestre por direito próprio. Mas isso só acontece quando você consegue realizar um total silêncio interior, sem qualquer pensamento, sem quaisquer palavras, sem nenhuma imaginação, sem ondulações de qualquer tipo. Quando você tiver compreendido e sentindo o silêncio sem ondulações, sem pensamentos, um silêncio imóvel, esse silêncio tornar-se-á seu mestre interior.
Agora, a partir desse silêncio, a orientação lhe será dada. Pois quando o discípulo está pronto, o mestre também está pronto. Quando você está pronto para receber a orientação interior surge naturalmente, automaticamente. Mas o discípulo precisa estar pronto, né? Então, é muito incrível tudo isso, né? Há uma real orientação, algo genuíno, né? Algo verdadeiro, muito diferente do que as pessoas numa espiritualidade mais rasa veem por aí quando dizem, Deus falou assim, né? Deus falou assado, né? E, tipo, a pessoa completamente embolada em pensamentos, né? Pensamentos egóicos, muitas vezes, que nascem do desejo, que nascem do medo. E a pessoa diz, Deus falou isso, Deus falou assado, eu vou seguir isso aqui porque Deus disse isso aqui. Então, assim, no meio dessas nuvens mentais de pensamentos e dessas emoções afloradas, do desejo, do medo, como discernir realmente se isso é uma orientação divina, né? Então, esse é o ponto onde a orientação ela vem a você porque você não está desejoso que seja de uma forma, né? Porque às vezes o que acontece? A pessoa ela tem um desejo muito grande de que algo aconteça do jeito que ela está pensando. Então, o que vai acontecer? O próprio ego dela, a mente dela vai criar algo ali como se o divino estivesse apontando para aquilo ali, mas foi algo criado do desejo, né? Entendeu? E o ego ele é muito astuto e muito sutil, né? Muito sutil. Então, vai ter muitas vezes, já vi isso acontecer diversas vezes, né? Do ego ele ludibriar, né? Você achar que ele tem um desejo genuíno, um desejo que está alinhado com a vida, quando não. O ego foi pelo pano de fundo, sutilmente, e ali ele conseguiu te convencer, né? Que aquilo era uma coisa, que era uma orientação divina realmente, você deveria seguir naquela direção, né? Então veja, o ponto principal aqui, né? Que realmente vai fazer diferença para ouvir essa verdadeira voz divina, né? É estar cada vez mais silencioso. Se tem uma coisa que ela faz ter uma ondulação muito grande na mente de muitos pensamentos, isso é o desejo. Quando a gente deseja algo, né? Isso traz um barulho muito grande internamente, ondulações muito grandes ali na mente. E o medo também da mesma forma. Também causa isso, muitas ondulações. Então, continuando até a leitura aqui, ele fala assim, ó, o que significa dizer-se que o discípulo está pronto? Significa que ele tornou-se totalmente receptivo, humilde, sem ego, entregue, sem resistência. Você realmente está no ponto zero ali de seja feita a tua vontade. É a partir daí, né? Então, se você está nessa receptividade, nessa rendição, não importa se o divino vai apontar para o lado A ou para o lado B, você está disposto a seguir, né? Não com aquela coisa de você olha para o lado B e diz, mas eu não queria ir por aí. Não, você está totalmente rendido, receptivo, humilde, sem ego, entregue, sem resistência. Quando você não diz nada, mas apenas está receptivo para ouvir, quando não impõe nenhuma teoria à verdade, você está nu, vazio e disposto a permitir que a vida, que a verdade se revele à sua maneira, à maneira dela, não à maneira do seu ego, né? Que o ego ele é muito rígido, né? Quando ele tem uma ideia ali fixada, ele quer porque quer que seja daquela forma, né? Então só aí já está claro, né, que a resposta divina não vem daí, né? Então, disposto a permitir que a verdade se revele da maneira dela, né? A sua maneira. Você não está, de modo algum, consciente ou inconscientemente, olha que doideira, porque
impondo alguma coisa à verdade, né? Porque vai acontecer conscientemente. Às vezes você acha que não está desejoso de que algo seja de uma forma ali que o seu ego quer, né? E quando na verdade inconscientemente você está completamente fixado em um ponto, né? E só que nesse caso aqui você não está de modo algum, consciente ou inconscientemente, impondo alguma coisa à verdade, impondo alguma coisa à vida, né? A essa vida, a essa inteligência divina. Você parou de impor, está pronto para ser levado a qualquer parte que a verdade o conduzir. Então, você é um discípulo. Esse é o ponto, né? Mas olha o quanto isso é difícil, né? Mesmo que a vida ela nos mostre com diversas e diversas provas que sempre quer o melhor para a gente, que sempre soltar e se entregar a esse poder é muito mais inteligente do que segurar os nossos desejos. Quando a gente vê, na verdade, isso acontecendo de verdade ali, né? As situações se encaixando quando você não controlou e tudo veio da melhor forma possível, isso reforça cada vez mais que o divino ele tem o melhor para a gente sempre. Mas a gente só segura ali a nossa vontade, nossa querendo impor algo porque a gente não confia verdadeiramente que esse poder sempre fará o melhor. Então, muitas das vezes, o que o divino, algumas coisas estão totalmente bloqueadas ali externamente porque o divino quer mostrar para a gente a realidade. A realidade é entregar se entregar a esse poder, não se segurar no seu ego, na sua vontade, né? E às vezes ele está esperando apenas que você faça esse movimento real de entrega e de confiança nesse poder da vida para que tudo realmente seja desbloqueado e as coisas aconteçam no seu devido tempo, mas da melhor forma possível, né? Então, esse é o vídeo de hoje, né? Eu ainda vou ler até um trecho aqui no finalzinho também, né? Vamos lá. Há uma diferença entre um estudante e um discípulo. O estudante deseja informação. O discípulo não anseia por informação. Sua busca é pelo conhecimento, pela experiência autêntica. O discípulo real, ele não está interessado só na teoria. Vou buscar mais teoria de coisas que ele não vai viver, entendeu? Ele está interessado na experiência autêntica, na experiência real, né? E conhecer por ele mesmo. Não estar interessado no que os outros dizem. Está interessado naquilo que pode sentir. O estudante coletará informação, né? Treinará sua memória. Treinará sua memória. Né? E quando mais sua memória for treinada, quanto mais informação for acumulada, mais egoísta ele se tornará. O estudante nunca poderá ser humilde. O erudito nunca poderá ser humilde. Sua busca básica é egoísta. Né? E a pessoa nem consegue enxergar, mas nesse acúmulo apenas de informação, né? sem a pessoa realmente entrar na experiência, ela tem uma busca que é totalmente envolvida no ego. O ego que ama palavras, né? Ama coletar mais informação, mas passa bem longe da experiência real daquilo, né? De entrar realmente na experiência, né? Então, e quanto mais conhecimento, mais barulho mental, mais difícil ouvir a verdadeira guiança divina, né? Que a gente precisa de verdade é cada vez mais o que ele diz aqui, né? Ser totalmente receptivo, humilde, sem ego, se entregar a vida completamente, confiar e não colocar resistência nenhuma. Aí sim, a orientação verdadeira, né? A orientação verdadeira é possível. Então é isso, esse é o vídeo de hoje. E se você tem interesse em se aprofundar mais
nessa questão sobre discernimento de ações do ego e das ações que nascem realmente do divino. Tem o link na descrição para conhecer o desafio de 30 dias para aprender a desbloquear realmente ali se colocar num modo de desafio real ali durante 30 dias para desbloquear esses mecanismos do ego que causam essa coisa do bloqueio do fluxo divino na nossa vida, de coisas que muitas vezes acontecem repetidamente e a gente acha que é uma coisa normal, quando na verdade é só o ego bloqueando as bênçãos divinas. Então é isso, até o próximo vídeo.